Mano, você vai numa igreja, parece que estás aí num desfile de moda. É a indecência da própria igreja. Já viu uma indecência? Você vê que aqui, tu sabes, eu tenho irmãos que quando eu convidava para ir numa certa igreja, dizia, aquela igreja não quero ir. Por quê? Ali quando não tem roupa bonita, não tens valor. Porque ali a irmã vai te comprar a última sapatilha, vai te comprar o último saldo, está com os cabelos, chamam de tais, ela mesmo. Ela mesmo. Então, hello guys, seja bem-vindo ao nosso terceiro episódio do ChovaCast. E hoje recebo um irmão, um líder, jurista, um homem especial que já tem brilhado tanto nas telas aqui em Moçambique. Nada menos, nada mais, recebo o líder religioso, o Romão Lee. Seja bem-vindo ao ChovaCast. Muito obrigado, Mendozo. É um prazer também cumprimentar-lhe por esta oportunidade que estás a ter aqui. E não só também um momento de glória. Não é um podcast novo, mas que com certeza vai galopar muitos e muitos homens de Deus, e assim também como hoje não de oportunidade. E eu tenho certeza que estou no lugar certo. Então, antes, não irás deixar de lhe tecer os parabéns. E por último, também aproveitar antes disso, cumprimentar aos internautas, aqueles que vão nos ver pelo core do Facebook e aqueles que também vão nos ver pelo YouTube. E mandar um forte abraço a todos. Eu que agradeço por ter aceito o nosso convite para o nosso ChovaCast. É muito pesado, não estou muito habituado, é diferente, né? É um convidado bem diferente. E acho que vou bugar aqui, hoje vou bugar. Não, que tu não vais bugar. É sim, o líder religioso. Conta-nos um pouco da sua trajetória, antes de conhecer Cristo Jesus. Como foi? Bom, muito antes de conhecer a Cristo, eu passei por acaso por vários processos, como qualquer indivíduo, não é? Yes. E comigo não foi diferente, pá. Eu passei por muita coisa. Mas muito antes disso, eu entrei no universo de artes marciais. Eu acho que muita gente não tem conhecido disso. Somente os da Matólia que sabem. Eu fui um atleta por um bom tempo. Eu comecei em 2006. Então, comecei com Karate, depois recebi o convite para treinar Kung Fu. Depois, mais tarde, minhas habilidades foram apreciadas por um instrutor, que já não está entre nós por acaso, mas ele me fez o convite e ele disse, olha, venha lá, eu vou te patrocinar, venha treinar. Depois de tempo taekwondo. Então, aquela coisa, eu fui me envolver com artes marciais, aquela paixão ali. É uma trajetória tão grande. Ainda bate? Bater o bata no sangue. Então, não sou um pastor parado. Por muitos nos veem com Bíblia, já acham que nós não sabemos defender. Mas a verdade é que ainda estou em boas condições. Consigo tranquilizar mesmo um bom número de jovens, caso seja preciso. Mas depois por aí, foi quando depois migrei para o rap. O rap, eu me lembro muito bem. O líder, ele tinha, não sei se até agora ainda tem, um estúdio em casa. Já não tem. Na altura ainda gravava. Ainda me lembro muito bem que fazia salmos, né? Salmos. Gravava salmos. Também gravava versículos bíblicos também. Mas onde fiquei muito bem no rap. Eu acredito que se hoje eu tivesse que lançar, eu teria um álbum. Estavas muito bem. Sim, eu tenho muitas músicas, fiz muito rap. Então, meu trajeto foi entre artes marciais e rap. Artes marciais e rap. Fui vir desta maneira. Acho que foi um bom casamento. Foi. Rap e artes marciais. Porque o rap em si, como o rap é game. Yes. O rap é game mesmo. E as artes marciais também vêm complementar o mundo do rap. Porque nós, os rappers, temos aquela cultura, o nosso ambiente, sabe? É um ambiente muito assim, agressivo às vezes. Às vezes é necessário que saiba te defender. E eu passei muito por isso. O rap permitiu que eu também em ambientes um bocadinho assim. Mas que tal confusão? Já tiveste numa situação de autodefesa, de salvar alguém, uma vez que. Não, já. Um dos combates que eu travei, por acaso, foi bem próximo da minha casa. Eu acho que foi com 7 indivíduos. Acho que foi 7 por aí. 7? Bem próximo da minha casa. É uma coisa, qualquer um. Os que vivem perto da minha casa sabem do que eu estou aqui a falar. Senão, vamos dizer, líder, é possível isso? Sim, eu travei um combate contra 7 homens e foi um combate de verdade. Aquilo não foi mesmo para brincadeira. Eu também só não posso falar de uma outra história de fato que eu fechei.
Onde isso aí? Aqui na Santa Matola. Eu não posso falar disso porque aconteceu falar o número. Não, o pessoal está muito curioso. Não, é porque se eu disser, isso vai virar meme, estás a perceber? Não. Mas eu já fiz também um combate aqui na Santa Matola com um bom número de jovens. Aquilo mesmo era um número de jovens mesmo, mas não estava sozinho, atenção, éramos 2. Mas foi um combate que mesmo travamos e controlamos a situação. Deu para dominar a situação. Então, fazer que, nesse meu trajeto de rap aqui, de artes marciais, andei muito. E já tive mesmo situações de alta defesa. Eu já sou até hoje, atenção, somos tentados, é isso. Isso é verdade. Sim, porque principalmente por saber que já somos homens de Deus, há mais conservação. Então, as pessoas sempre tendem a nos empurrar para aqui e acolá. Eu já tive muitos casos de gênero em que eu vejo, eu olhar para o indivíduo. Aliás, uma vez quando eu andava de chapa, uma vez eu estava no chapa, tive um problema em que o cobrador, ele citou uma palavra bem pesada para mim. Eu olhei para aquele jovem e eu disse, sabes, Jesus é bom. Foi o que eu disse, Jesus é bom. Porque eu iria desligar ali mesmo aqueles homens. Eu iria desligar. Eu disse, Jesus é bom. Eu olhei para ele, eu fiquei no meu canto. E já houve um caso também que no Chapa também, alguém me filmou. Isso é minha permissão, eu disse, não posso fazer isso. A pessoa levantou a voz, porque eu não posso filmar e tal. E eu estava com um amigo, o Zefanias. Eu olhei para ele, ele me segurou, disse, não faz isso. Mas também não ia fazer nada, não ia fazer nada. A gente acaba tipo deixando passar. Acho que estava a tentar. Há muita tentação. Em algum momento, acho que te libertavas. Na verdade, vontade às vezes aparece, sim. Mas precisamos equilibrar. Eu, em particular, aprendo muito a trabalhar a minha consciência. Então, que é de manter a calma, estás a ver? Porque o Bruce Lee tem uma frase, ele diz o seguinte, que olha, aquele que pode se defender e tendo consciência que ele é capaz e ferra alguém, então você é um covarde. É porque tu conheces a tua capacidade. Então eu conheço a minha capacidade. Autocontrole. Sabe? Então é naquele momento em que eu busco me tranquilizar. Mas mesmo saber, porque eu sei que se eu tiver um golpe a alguém, se a pessoa não for altamente forte, eu posso lhe causar danos com apenas um golpe. E uma coisa que eu sei disso. Tai Chi. São outras técnicas que eu fui desenvolvendo. Porque eu não fiquei só no karate. Eu depois de um taekwondo, fui no Kung Fu. Kung Fu é minha arte marcial mãe. Não é onde eu cresci. Mas depois ao longo do tempo, fui ficando curioso. Entrei mais no Krav Maga, entrei um pouco no Krav Maga, até capoeira. Krav Maga, gostava de entender. O Krav Maga é uma arte mais para militares. Militares. E vocês veem mais nos filmes. Na verdade, Krav Maga vocês veem muito nos filmes, só que muitos não percebem aquilo é Krav Maga. Por exemplo, John Wick. As técnicas de John Wick aplicam de Krav Maga. Sim. Não entendo muito. Aquilo é Krav Maga. O Krav Maga, na verdade, é técnica. O Krav Maga te desarma. Okay. O indivíduo com o Krav Maga, você não pode lhe apontar com uma arma. Por exemplo, para esquecer a pistola. Ele te vai desarmar, ele está preparado. Okay. Então o Krav Maga ele te prepara para isso. Eu só pode ver, tem eu não vou falar o nome aqui, mas tem um camarada muito bom no Krav Maga, ele está no YouTube. Tem um camarada pequenininho assim, um israelita por acaso, um pequenininho assim. Mas o camarada ele é um Bruce Lee de Krav Maga mesmo. Então eu entrei muito nisso também. Sabes que sempre tive medo de ti, pá. Fala sério. Sério. Não sabia. É uma copinha no teu nome já. Estava num nível. Um gajo aí chamado Lee. Mas dá muita chaya, o gajo. Dá muita chaya. Mas jovem. E normalmente gajos que treinam artes marciais são calmos, né? Por acaso. É aquilo que eu já apresentei ao autocontrole. Okay. Sim, porque as artes marciais tem uma cena nas artes marciais. Aquilo vai em fases, aquilo. Tem a fase inicial. Na fase inicial, o indivíduo ele tem muita emoção, emocionada ainda, quando está a começar o indivíduo. Ele está cheio de emoção. Ele quer mostrar que ele é bom. Mas depois, quando ele já vai amadurecendo, então é aprender autocontrole. Então já não precisa mais se envolver em escândalos. Mas isso é ensinado na instrução, né? Sim, porque nós aprendemos. Sim, nós já aprendemos. É aquilo obrigatório. Por exemplo, o mestre do taekwondo, ele nos obrigava a fazer isso. Okay. Para nós fazíamos, por exemplo, o juramento. Okay. Então nós oramos que vamos cumprir com cortesia, vamos respeitar os nossos inferiores, os superiores, haver um respeito para todos. Nós vamos fazer aquela toda cerimônia ali. Okay. Sim, aquilo se ensina. Mas atenção, não são todos. Há atletas que eles, mesmo estão no auge, eles têm uma arrogância, tipo, eu sou intocável. E eu conheço, por exemplo, há uns que não sabem, mas há bons pastores que estão convertidos. O meu instrutor de taekwondo aptitude que eu pratiquei, hoje ele é pastor de uma igreja. Não é aquele que eu conheço? Tem um outro. Eu tive 4 instrutores, né? Sim. Tive 4. Um deles agora, ele já é pastor. Okay. O camarada
é mau, vou falar nessa linguagem. É bom. O camarada é bom. Mas quase ninguém faz a mesma ideia. Ok. Se ele estiver aqui sentado, com a Bíblia dele, como chegou Afonso. Sim, o irmão Afonso, por acaso É um deles. acompanhei. Aquele camarada, Muito calmo, sereno. muito sério. Eu ainda não vi, tirando o meu pastor, ainda não vi alguém com uma postura de mansidão como aquele irmão. Ainda não vi. Já tenho visto muitos jovens, mas aquele irmão, irmão Afonso, em nível de mansidão, eu já vi, tirando o meu pastor, o pastor Beto Baixo, porque é um muito manso também, o pastor Beto Baixo. Tirando o pastor Beto Baixo, depois vem o irmão Afonso. O irmão Afonso é muito manso, mas o camarada dele está altamente preparado. Talvez no meu auge de artes marciais e no auge dele, eu tenho certeza que eu não faria frente com ele. Não faria? Não, tenho certeza que não faria frente com ele. Porque gajos calmos, assustam muito. Mas embora muitos sempre dizem que mas eu disse que não faria frente. Ele era mesmo bom. Ele ficou tão bom que até ele superou até inclusive aquele que ele treinou. Ok. Estás a ver? Então, artes marciais é uma vida. É uma longa história. Então, já bati muita gente. Se eu contar aqui, vai ficar acho que é um show aqui de 2 dias. Só a falar da artes marciais. E quanto à sua conversão, essa parte é milagrosa, pá. Tiraram um gajo de artes marciais, rap, para chete. Na verdade, muitos querem saber como é que eu me converto. Na verdade, eu, para além de rap e também artes marciais, acho que deve saber que também promover eventos. E eventos? Sim. Evento não acompanhei. Eu trabalhei muito com eventos também. Na altura, quando tu dançavas. Eu só não quero falar de um amigo com que eu trabalhava com ele. Sim. Já fiz a ponte. Então nós organizávamos eventos, Chilling Club, ali, acolá, Marina Curti, ainda bem que já não existe, então não tem como sugerir para lá. Já não existe. Marina Curti, Cadok na altura. Sim, eu nem me lembro. Nós rodamos muitas discotecas na altura, e muitas discotecas que fecharam. Muitas que fecharam. Mas era de um gajo que gostava? Bebia muito. E eu consumia um whisky. Mas eu bebia muito whisky. E era a minha preferência. Okay. Cerveja já estava mais na Lauretina Preta. Não sei se ainda existe. Mas eu acho que ainda existe. Mas depois tive que trocar porque dia seguinte acordava mal. Então depois entrei já noutra marca. Entrei noutra marca e comecei a consumir essa nacional. Todo mundo conhece, só vai falar dela. Depois entrei mas fiquei mais nos whiskies. E bebia muito. E também me drogava. Muita gente não sabe disso, mas eu já me droguei. Jesus realizou uma grande obra. Uma obra tremenda. Muito. Eu quando me converto, aquilo virou, na minha comunidade, pessoas não acreditaram. Quase o quarteirão inteiro ficou aturdo. Nem eu também não acreditei. Sim, eu não acreditava, mas como é possível? Este aqui, porque o meu eu, além dos eventos que eu fazia fora, também fazia dentro da comunidade. Na minha casa, eu era festeiro na minha casa. Quase todo fim de semana fazia festa. Se eu não fosse às discotecas para esse vídeo, na minha casa estava todo fim de semana. Havia sempre alguma coisa. Era sempre um gajo de social, né? Era groove mesmo. Grooves de grooves mesmo. Então, é nesse âmbito em que depois eu, não satisfeito, porque há uma coisa que muitos não têm consciência. Todo mundo acredita nisso que eu vou falar aqui. Estás a ver? Eu fora, para quem me visse, eu era alguém tipo, que estava no auge da alegria, da felicidade, já perceber? Eu estava no auge para quem me visse, mas eu por dentro definhava. Tinha conflitos internos, problemas internos, os meus problemas. Eu sofri muito de ansiedade. Depois, mais tarde, fui ter depressão. Porque eu perdi meu instrutor, porque eu era muito próximo a ele também era muito próximo a mim, meu instrutor. Eu gostava muito dele. Então fui perder meu instrutor de taekwondo, foi a pessoa que me puxou para o taekwondo. Perdi meu instrutor, então aquilo me deprimiu. Veio a calhar também no mesmo ano. Também, além disso, vou separar da minha alguém com quem me envolvi lá anos atrás e tal. Eu fui me envolver com essa pessoa, depois terminamos. Então, quer dizer, foi uma dose dupla. Perdi meu instrutor, depois a minha ex na altura. Foi uma dor tremenda. Teve alguém com depressão, depois também ansiedade ao mesmo tempo, e conflitos, era muita coisa para uma única pessoa. Então eu não vi solução. Eu me recordo que depois um dia, falei com minha prima, eu disse, olha, qual é a sua igreja? Disse, estou na igreja X. Eu preciso ir para a tua igreja. Eu estava com babalado, mas eu fui para a igreja. Mas olha que eu, para me converter, levei um ano dentro da igreja. Eu só ia. Porque eu ia à igreja, mas aos domingos,
Eu era domingueiro. Sim, eu Domingueiro. era domingueiro. Eu só ia aos domingos, mas meio de semana não estava na minha vida. Não tinha noção do Eu nem tratava. Eu me recordo que o pastor Bento, uma vez ele disse, irmãos, vocês devem orar uma hora de tempo pelo menos. Eu olhei, mas esse mandar aqui, pá, é possível isso aí. Mas isso é possível. E eu não fiquei por lá, porque eu fiquei lá um ano inteiro. Eu só era domingueiro, porque fim de semana eu estava nas festas. Nas festas. E eu não continuava a me drogar na altura, porque eu me droguei muito. Só não cheguei a fumar, eu nunca fumei. Graças a Deus. Mas eu digo me drogar, esses comprimidos que comercializam por aqui. Tem um Dopane, não sei se ainda vendem por aí. Do cota, não sei. Eu metia muito aquilo ali. Mas depois de um tempo, foi quando eu já conheço o Bardezé. Zé. Sim, no Conselho dos Jovens. Estás a ver? Então, quando ele me convida para a gente fosse no Patrício. Patrícia. Sim, eu disse, papai, não vamos ao Patrício. Mas eu já estava numa outra igreja naquela altura, porque eu depois saí da minha igreja, onde eu estava na Assembleia, fui para uma outra igreja que me convidaram por causa de rap. Então, depois fiquei por lá. Lá eu fui tendo noções básicas, mas o modus operandi da fé deles, não me converteu. Okay. Eu admito isso. Mas lá o que tinha, tipo, qual era o teu maior ativo, né? Tipo, a motivação que te levou com a rap, né? Lá, sim, porque lá quando eu fui, eles me fizeram um convite para cantar. Okay. Eu fui cantar, eles gostaram da minha música. Disseram, olha, eles me persuadiram, eu fui persuadido. Olha, nós gostamos de ti, por que tu não vais ao Brasil apresentar? Eu ainda nem era convertido, eu era esse que eu não tinha nem 10% da minha conversa na altura. Eu fui oportunidade, então fiquei por lá com eles. Mas eu fui passando, nem Brasil, nunca nem tocou no assunto. Acho que Brasil era sonho de todos os jovens. Todos os jovens. Aquela altura estava na moda aqui, Brasil. Eu acho que o líder ali é daqueles que amanhecia, até claro. Sim. Qual é o fuso horário? E por acaso e foram 2 vezes, né? Porque, olha, para quem usou o Facebook, deve recordar. Houve uma época que quase todo mundo sabe cá. Tem uma pinta brasileira à distância. Nicolau também. Também teve. Sim, eu ia pegar dele, eu vou Ferrari, dormir. Mas Juju, acorda lá. Sim. Ficou toda a madrugada até claro. Sim, todos, para quem isso? Para quem está no Facebook de 2011. Sim. Quem chegou no Facebook agora, 2016, já é novo. Sim. Mas quem está depois de 2010, houve uma época que quase todo indivíduo tinha uma brasileira. Uma brasileira. Que nem se chegámos a conhecer quase todos nós. Olha, nós nunca conhecemos estas moças. Mas quase todos, aquilo já estava na moda. Aquilo era um sonho. Era um sonho, então aquilo criou em nós muita ilusão. Já percebi? Eu também estava nessa ilusão. Eu não dormia, mano. Porque a distância de carga horária é de 5 horas. Eu me recordo que naquele tempo eu era instrutor. O cameraman que eu diga. Eu estava a dar, mas estava a teclar, eu estava a dar 3 dias. Estou no shopping, agora estou não sei onde, agora estou. Mas sabe, sinceramente, a gente vem de longe, sabe? Isso é verdade. O Facebook nos colocou em cada situação. Sim. Eu acho que falando da sua conversão. Sim, depois disso, é quando conheço, já saio dessa igreja, o José me convida. Sim. Já me deu um forte abraço, forte abraço ao José Macuagua. Ele já me convidou, nós vamos ao Patrício. E eu me recordo que, diante de Jesus, para falar aqui, é uma coisa muito séria. Eu, há 2 dias atrás, fiz uma oração do Senhor. Eu quero aprender a orar, porque eu não sei orar. E, incrivelmente, no dia seguinte, eu experimentei a oração e eu orei. Então, foi quando depois comecei, eu criei uma estratégia de oração, onde eu dizia, Senhor, eu quero aprender a orar. Então, eu comecei a desejar orar em 15 minutos. E eu usava uma música, Poderoso Deus. Acho que conheço Poderoso Deus. E eu sabia que eu vou poder aprender. Eu comecei a orar com aquele louvor, porque aquele louvor de 14 minutos. Então, sim. Sempre, até eu vou terminar, eu estava a orar. Fui desenvolvendo a oração. Então, Senhor, me dá alguém que possa atrair minha conversão. E quando eu desligo a chamada, o irmão José me liga. Desliga tudo bem, ou tudo. Diz que é bom. Temos jejum. Onde? Patrício. Olha, irmão, eu nunca havia jejuado na vida. Eu nunca tinha jejuado na vida. Aquilo era algo novo. Foi uma consecução de quanto tempo? 3 dias. 3 dias? 3 dias. Eu não fazia a mínima ideia do que era jejum. Eu aceitei, porque eu queria mesmo a conversão. Quando eu aceitei a conversão, depois fomos a Patrícia. E veja só, eu queria o encontro dele na casa dele. Sim. Fui levar ele. Aquilo era por aí 12. Fomos para casa. Chegou naquela casa para um bom almoço. Eu, na minha consciência, aquele almoço é para nós. Porque eu estava pegando de fome, mano. Eu me recordo que quando cheguei lá no Patrícia, eu só dormia. Porque eu, até 18,
eu já não tinha força nem para conversar, nem para falar. Eu acho que até por aí 22 horas eu estava com hoje assim lá para dentro. 3 dias, é muito. 3 dias, 3 dias. Aquilo ali foi mesmo bem pesado para mim. Foi uma experiência e tanto. Mas depois daquela consagração, nunca mais fui o mesmo. E a minha conversão, eu comecei já a querer um pouco mais sobre Deus. Eu comecei a ficar curioso, estás a ver? Eu, quando já cheguei a casa, eu estava desnutrido, estava mesmo bem desnutrido, estava um esqueleto, um zumbi. Nem imagino, já passei também por 3 dias, não foi fácil. Eu estava mesmo um esqueleto. Mas o grupo especial dos jovens, na altura, ele influenciou muito para a minha conversão. Porque por naquele grupo eu ouvia coisas que me cativavam, para perceber? Porque por o que eu ouvia que nós temos que jejuar, estás a ver? Eu também ouvia que nós temos que orar. O próprio José, na altura, ele fazia 2 horas de oração. Então eu disse, este faz 2 horas, então por que eu não posso fazer 2 horas? Eu também comecei já a desejar aquilo. Então depois de ver matar irmão Afonso, ele quando ensinava aqueles ensinos dele. Aquela forma. O homem que traz mais teoria de uma maneira, você faz, é possível. Uma forma. O homem que te fala sobre a África na Bíblia Sagrada, na altura eu era tudo. Não, para mim eu não entendia aquelas coisas. Aquilo para mim era astronômico. O próprio irmão José também. Sim, por acaso. Ele também, os ensinos dele. Depois viemos o Alterneste Mendoza também. Os homens que pregavam, o que eu acho o Atanásio? Acho que é Atanásio. Também era um pregador, o Abdul. E eu era sobrinho, e o próprio Azel também, o grande pregador, ele também já naquela altura ele já pregava lindamente naquela altura. Paco já era um pregador, Paco era uma grande pregadora. O que mais? A Elsa. A Elsa também. O Jaime. Eu estava envolvido no meio de gente. A irmã Julie. A irmã Julie também. Grande profetisa, aquela irmã. Super bênção era. Ainda na altura. Quer dizer, eu ali era o remanescente, era o que ainda era menino. Então, aquele ambiente, sabe? É por isso que eu digo, você sabe, se você quiser crescer, anda com pessoas grandes. Isso é verdade. Aquele ambiente influenciou. Não, esses todos camaradas aqui, eles têm essa capacidade, então por que eu não posso? Sim. Então daí eu comecei a buscar. Eu me lembro que a primeira vez eu disse, Deus, eu posso parar 4 horas de tempo. 4 horas? Deus, é possível. Mano, eu me recordo que entrei no quarto às 8. Oi. Recordo desse dia. A primeira vez que tive essa experiência oral, 3 ou 4 horas de tempo. Sim, eu entrei às 8, 9, 10, 11, 12. Não, foi até 12. Não, entrei às 9, eu terminei as 3 orações. Entrei às 9, eu comecei a orar. Aquilo foi o poder de Deus. Eu comecei a orar. Eu consegui fechar a porta. Quando eu saí, eu quando abri a porta, quando abro os olhos, o sonho. A visão é outra. Aquilo, eu gostei tanto daquelas pessoas. Não, Deus, então hoje eu consigo, então eu posso continuar a orar assim. Foi quando já levei isso como jornada. Eu já comecei a manter aquele videoação para ficar 4 horas. Então, o mínimo é 2. Quando não tenho nada a fazer, eu estou mesmo, por exemplo, agora, eu já estou cheio de coisas. Quase nem faço 2 horas, agora é 1 hora, 1 hora e meia. Caí muito na oração. Mas cada minha agenda agora é muito assim, preenchida. Mas eu conseguia ficar. Uma vez, na minha conversão ainda, eu disse, Deus, eu gostaria, Deus, de fazer uma vigília. Quer ver? Deus, eu gostaria de fazer uma vigília. Das 0 até as 6. Irmão, eu me preparei para... Sozinho? Sim, sozinho, de oração. Eu me preparei e o cão apareceu. Dormi. O cão apareceu. Eu quando acordei fiquei muito triste. Porque eu sou obcecado pela oração da madrugada. É muito forte. E aí eu não aguento, muito forte. Posso ficar das 0 até as 2 de madrugada. Eu gosto de fazer oração de madrugada. Uma coisa muito interessante. É uma oração de guerra. Sim, de guerra. Eu acho que quem vê meus já sabe que essa é uma oração de guerra. Também, lá na Catambora. Lá não maneira. Lá não tem como. Lá é visitação toda hora. Toda hora. Então eu me dei oração de guerra, estás a ver? Então eu comecei a desenvolver dessa maneira, estás a ver? O ambiente influenciava. Sim, isso é verdade. Então chegou uma altura, quando eu comecei a ver que minha oração dava certo, foi quando eu já chegava em locais, estava a orar. Quando eu começasse a orar, havia um impacto muito grande. Então, todos respondem à minha oração. Eu vou dizer, a minha oração, ela impacta. Então, depois disso, fui numa outra igreja, fiz a mesma coisa. Eu, quando oro, a igreja muda o cenário. Todos começam a orar. Eu falei, não. Então, eu quando um dia, sabe, irmão, como você chegou a ter casal,
Porque eu já sabia que agora a oração está para começar. Já vê? Então é assim como eu venho crescendo, já vê? Eu fui já me dedicando, já fui focado na oração. Depois já quando já comecei assim, não, a partir de já oro. Mas de repente eu ouvir irmãos, eu fico 10 dias, outro eu fico 3 dias, outro eu fico 4. Deus, é possível, também vou deixar de começar a sempre foste dedicado, tanto como na artes marciais e rap, sempre foste dedicado, você entrega de uma forma... Eu quando entro numa coisa, eu me dou naquilo. Isso é muito bom. Quando entro numa coisa, acredito, eu vou arregaçar as mãos para trabalhar para aquilo. Eu quando me dou liderança, por exemplo, mas acho que foi um bocadinho mais tarde isso, mais para frente. Mas eu comecei a jejuar muito. Mas porque os jejuns, por que eu busquei jejuns? Porque os jejuns, quando eu busquei, eu queria que Deus me desse entendimento. Irmão, eu li Bíblia Sagrada em quase todas as traduções em português, que temos em português. Não entendi absolutamente nada. Eu não entendia nada. Eu só via a letra já. Senhor, eu estou a ler, mas porque... Não consegui interpretar. Não estou conseguindo, porque eu não tive mentor, porque eu depois saí do grupo de jovens. Sim, eu depois saí. Então, quando eu comecei a estudar, eu estudei sozinho. Então, não tinha um mentor, alguém que pudesse dizer, faz dessa maneira. Sim. Não tinha assessoria. Então, eu busquei entender da Bíblia para que eu pudesse perceber. Então, eu tive que já começar a pegar essa tradução, aquela tradução. Por isso, eu hoje, eu sou de ouvir um versículo, eu consigo até já traduzir o versículo. Porque eu trabalhei muito em traduções diferentes. Então fui estudando, então eu tenho um caderno até hoje, que eu fazia apontamentozinho. Então eu ia no Google, na altura, não havia chat GPT. Não, doutor Casimiro não existia. Pô, cheio de erros, essa coisa, chat GPT. Na teologia, a pregação hoje, só vou colocar um tema aí. Sim, e aquilo te distribui, depois tem muitas informações erradas ali. Às vezes tem que dar a corrigir aquilo. Sim, para quem pode até fazer uma correção. Sim. Eu fui lendo aquilo aí. Eu ia no Google, na altura era Google. Há um blog, há uma página, como é que é? Chama de blog, né? Blogspot. É um blogspot, se não dá para falar o nome. Sim, mas esse blogspot aí é um blogspot que tem tudo lá que a gente procura. Então era só colocar aí. O que é Espírito Santo? Na altura era tudo uma coisa muito básica na altura. O que é Espírito Santo? Eu gostava de ver aquilo. Espírito Santo, é isto, é aquilo, aquelas matérias que aquilo dá de definições. Eu estava como um apóstolo Paulo mesmo. Eu queria mesmo aprender. Eu queria mesmo aprender, era uma vontade que eu tinha, porque eu vi que Deus dá conhecimento. Dá conhecimento. Para quem sabe muito bem que eu gostava muito do Adildo Costa. Sim, leva muito bem. Eu quando vi aquele camarada, eu disse, Deus é possível. Depois eu conheci Adão Santos. O homem que nunca foi à escola, tem conhecimentos fora do normal. Eu comecei a estudar, mano. Eu me recordo que um dia, eu estudando, eu fiquei 3 dias no quarto. Eu estava a estudar só. E meu pai estava aqui em Moçambique. Ele acabou batendo a porta do quarto. Disse, você está vivo ou não? Ele bateu a porta do quarto. Eu disse, não, estou aqui. Porque eu estava a estudar. Eu cresci muito antes dessa maneira. Eu fiz muito esse tipo de propósito. Sempre sozinho? Sim. No seu canto? Sim, eu estudei sozinho. Até hoje. Eu estudei sozinho. Não houve quem disse, sentou comigo. Mas sempre foi a sua forma de ser, né? Eu não percebi? Não, é porque no meio da conversão, passei por situações desagradáveis. Então aquilo acabei me decepcionando. Então o único meio que eu tinha de poder me manter de pé foi me isolar. Então acabei me isolando. Então, mas sozinho não parei. Sim, sobrevivi. Deus me capacitou. E foi onde eu mais pude aprender. E veja só uma coisa interessante. Eu li magistrais na igreja. Orei sozinho em casa, porque eu via vocês. Sim. Eu via o Ernesto. Era só línguas, e eu me recordo que até fazia história econômica naquela altura aí. Eu me recordo, tá vendo? Então, eu me isolava, tá vendo? Então eu comecei a me isolar, eu comecei a me buscar fervorosamente a oração. Eu comecei a buscar mesmo, Deus me dá. Eu ficava 6 dias, eu ficava 7 no quarto, porta fechada mesmo. Isso quer dizer que pode acontecer na minha comunidade. Sabe, quando tu vais à minha casa, vão dizer, se eu estou a dizer, vale, dá umas voltas e depois volta. Não, eu me lembro uma vez, eu fui para a sua casa, não tive acesso. Está bis. Está ocupado. Está encontrando outra hora. Volta depois, baixa quando a oração dele é bom, dá umas voltas e depois volta. Então, é assim que eu comecei a conversão. E o tempo foi passando, depois volta, porque eu na altura, só porque eu não estudava. Quando eu converto, eu não estudei na escola. Às vezes só tinha 10ª naquela altura. Nem 10ª classe eu tinha, só tinha a 7ª classe. Então, Cristo, volta à escola, volta a estudar. Então, me matriculei
nunca reprovei. Yeah. Foi até licenciatura sem reprovar. Yeah. Estás a ver? Parabéns. Hello guys, o ChovaCast está a bombar, está nice, né? Subscreva-se no nosso canal, ajude-nos a crescer, compartilha, Romão. Yeah. O ChovaCast está muito forte. Yeah, por acaso está. Líder Romão, há uma questão aí que está Rural. é uma rural. Durante a sua trajetória, depois da conversão, o líder Romão já passou por várias igrejas. Nessas igrejas que o líder Romão passou, o que te deixou mais triste? Boa pergunta, pá. Na verdade, eu passei por muitas igrejas e em quase todas, na verdade, eu encontrei algo semelhante. O que me entristeceu é esperar muito dos líderes e colher pouco. Eu colhi muito pouco. Por quê? Porque quando tu tens um líder, a tua expectativa é que ele seja um Moisés na tua vida. É verdade. Um bom intercessor. Sim. Ele seja um Abraão. É a expectativa que tu tens. Eu fui tendo líderes que mais tarde começamos a degladiar, estás a perceber? E isso me decepcionou bastante, porque o líder é aquele que aposta no seu liderado. Isso é verdade. Ele quer ver ele crescer. Delega também. Exatamente. Ele está ali pelo seu liderado. Mas esses que eu fui encontrando pelo caminho era diferente, pá. O foco deles ali era eles, não era o seu liderado. Então, quando o líder, o foco dele, ele mesmo, acredito, mano, ele vai te escravizar, vai sofrer muito. Tudo aquilo que fores a fazer, que o desafia, ele verá aquilo como ameaça. Bom, para quem não está a perceber o que está a falar aqui, estou a dizer o que estás a ver o que é. Estás a ver quando tu tens um líder que não te quer ver a crescer. Por exemplo, tu pregas melhor do que ele. Porque pregar melhor do que ele é quando a igreja entende que você prega melhor do que ele. Não é você que se avalia. E eu tive muito disso, porque eu sou pregador. Muitos não nem sabem disso, mas eu também sou pregador. E eu tive casos em que eu me parecia ser mais destacado como pregador do que os meus próprios líderes. E aquilo eu comecei a ver que já estou a ser isolado. Mas então, isso não será tipo as pessoas que te levantam? Normalmente isso acontece muito, eu já tive uma experiência dessas que o pastor nem vinha mais da igreja. Tinha viagens marcadas, África do Sul, não sei onde. E eu tomei um culto por muito tempo. As pessoas começaram a gostar das minhas explicações, disseram que tem futuro. Tem futuro. Não será isso? Não, no meu caso nem chegou a ser viagem, porque eles eram presentes. Estás a ver? Eles eram muito, mas muito presentes. Estás a ver? Eles eram bem presentes, estás a ver? Eles eram mesmo bem presentes. Mas o problema era porque há uma coisa que disseste aqui na nossa conversa, quando disseste que tu és muito dedicado a uma coisa. Sim. Eu, quando estou sob submissão de um pastor, eu entendo que eu sou ovelha, ele é meu pastor. Então, as atividades que ele me oferece, eu vou levar a sério aquilo, eu trabalho. Sim. Se os meus pastores, eles que me mentoraram, eles não tiveram um coração aleivoso, eles podem testemunhar. As obras que eles me deram para fazer, eu fiz crescer. As igrejas com que eu passei me deram liderança, as igrejas cresceram. Se os pastores, eles não tiveram um coração mau, os meus irmãos na igreja que estão a ver este podcast, não tiveram um coração mau, eles vão dizer que é verdade. Eu, quando tomei liderança numa posição, houve crescimento. Porque eu levo a sério. É justamente aqui onde muitos pastores não querem. Não querem? Sim, porque quando a coisa começa a crescer, o pastor ele deixa de ser o foco. Então, a igreja começa a ouvir mais a mim e deixa o pastor. Será que não era medo de... A guerra começa aqui. Então, é como se houvesse disputa de posição. Mas eu conheço minha posição de ovelha. Eu, se estou a trabalhar bem, primeiro quero agradar a Deus, mas também quero ver meu pastor feliz. Ver que o meu obreiro, ele é produtivo. Ele trabalha, ele é dedicado. E depois acredite, para todo indivíduo que foi obreiro sabe, quando és muito dedicado, os teus próprios irmãos ali, que és obreiros, vêm contra ti. Te cortam assim. Mano. Eu descobri que as igrejas são tribunais. Estás a ver? São tribunais? São tribunais. Fala um pouco. O tribunal,
Aí, qual é o papel do tribunal? O tribunal só está para julgar. Julgar, sim. Julgar e condenar. Esse é o papel do tribunal. A igreja moderna, infelizmente, muitas delas são tribunais. Julgam e condenam. E ouvi um boato na altura que o líder Romão recebeu um convite para pregar numa igreja e parece que não gostaram da pregação, encerraram as portas na sua cara. Nunca mais te chamaram. O que aconteceu? E na verdade, isso, já passei por isso. Na verdade, nem foi minha própria igreja. Eu fui pregar na minha igreja, há um caso semelhante, estou a ver essa igreja, estou a ver. E eu também passei por isso, porque na verdade, nessa igreja onde eu fui pregar contra o pecado. E acho que vocês sabem, até me chamam de Paulo Júnior. Já me chamam de Paulo Júnior, porque minhas pregações eram muito focadas para o pecado. E eu preguei duramente contra o pecado. E, irmão, o puritano. Naquele mesmo dia ali, eu apanhei um xixi mesmo bem grande. Eu fiquei quase 2 anos. Sim, mesmo, quase 2 anos. O pastor depois daquilo falava mesmo de mim. Só depois entraram outros líderes. Outros que quando me repescam, eu voltei a pregar. Mas com aquela minha mesma linha. Quando a igreja me cancelou de vez. Então eu só voltei a pregar depois de 5 anos. Mas isso aí, em algum momento, não te fez, em algum momento, cometer apostasia? Não. De tanto as pessoas te criticarem, fecharem as portas e não ir muito com a sua pregação? Na verdade, a apostasia, quando tu és homem de Deus, chegas a pensar, no meu caso, eu cheguei a pensar em abandonar a fé. Porque quando eu entro na fé, eu achava que tudo fosse perfeito. Mas eu fui descobrir que o mundo da fé é perigoso. Porque tu esperas um bom caráter da igreja, mas não te oferece. Tu esperas dizer, irmão, estou desempregado. Percebes? O pastor moveu-se à terra para te empregar. Pastor, eu tenho uma namorada, mas não tenho condições de casar-me. O pastor se mover, fazer de tudo para te casar. Você já perceber? Eu não encontrava essas coisas. Eu, quando tínhamos reuniões do conselho, eu sempre dizia, temos muitos jovens que não estamos a dizer que são fornicadores, mas vocês não estão a ajudar. Façam alguma coisa por eles. Um casamento Coletivo. Irmão, isso nunca passou de projeto. Eu já vi casos em que eu trazer alguém para a igreja, o irmão levantar e ir dar oferta, quando volta não tinha celular no banco. Eu pegar o coisa, reportar, uma irmã X perdeu o celular. A igreja, por norma, deve se movimentar, não é? Ver se consegue trazer de volta o telefone, mas depois vamos escolher, irmãos, prestem muita atenção com os celulares, mas vamos pagar aquilo que o irmão perdeu. Mano, a igreja não se manifesta. Então, é muita coisa. Então, quando eu ia pregar, eu pregava contra essas coisas todas aqui. Porque eu vejo que isso é uma lacuna. Uma lacuna que a igreja... Mano, você vai numa igreja, parece que está já aí num desfile de moda. É difícil. É a indecência da própria igreja. Você já viu uma indecência? Você vê que aqui, tu não, sabes, eu tenho irmãos que quando eu convidava para ir numa certa igreja, dizia, aquela igreja não quero ir. Por quê? Ali quando não tem roupa bonita, não tens valor. Porque ali a irmã vai te comprar a última sapatilha, vai te comprar o último saldo, está com os cabelos, chama de tais, ela mesmo. Ela mesmo. Então, eu passei por batalha. Então, a última vez que eu me cansei de tudo foi quando eu fui pregar sobre cristologia. Para quem me acompanha sabe que por vezes eu gosto de aprofundar a matéria. Hey, brada, o que eu passei, você não está fazendo a mesma ideia. Eu preguei sobre cristologia, depois fui fazer uma explicação do período romano, a cultura dos romanos, como é que eles se comportavam. Quem lê a história sabe que os romanos eram porcos, eram bem sujos os romanos, eles nem batiam escova, quase não tomavam banho, as casas de banho já eram sem fila e tal. Quer dizer, aquilo ali era uma desordem fora do sério, tanto que até cheirava mal, não é? E é algo que não posso falar aqui. São meio nojentas e tal. Mas eu, quando comecei a falar acerca disso, eu trouxe uma história dentro daquilo que o Senhor Cristo passou. Expliquei uma hipótese, que por acaso muitos teólogos defendem essa hipótese. Expliquei uma hipótese. Depois daquela hipótese ali, eu terminei, nesse dia preguei. A igreja, porque quando eu preguei, eu controlo a igreja. Eu vi que a igreja ia receber a mensagem. Depois da pregação, eu disse, Pai, Senhor, a igreja começou a aplaudir, tu sabes como é que é? A igreja aplaudiu. Depois daqueles aplausos, aplaudiram, se não me recordo, se não estou em erro, aplaudiram de pé. A igreja aplaudiu muito. Depois do culto, o culto terminou.
Eles estavam lá atrás, normalmente os chefes estavam lá atrás. Os chefes sempre ficam à frente. À frente? Os bosses. Eles ficam à frente. Sempre tem as suas poltronas, os chefes ali, não é? Isso é isso por acaso não está errado. Isso é a organização da igreja, isso não está errado, é a ordem da igreja. É decente também. Qual foi a reação? Ali, os chefes, ninguém aplaudiu. Sabes, há uma coisa aqui, só para dar uma pequena pausa aqui. O Marco Feliciano sempre diz assim: olha, eu nem vou olhar para trás, porque verei que os meus irmãos aqui não estão a aplaudir, mas pelo menos vocês é que estão a aplaudir. Porque geralmente os pastores não têm essa cultura de reconhecer o trabalho bem feito. Há muito ciúme entre nós. Há muito ciúme. E foi o que aconteceu. Veja ver. Então, depois dali, o culto terminou, eu me levantei, fui sentar. Depois de ter sentado, voltei, porque eu era líder, então fui dar um comunicado. Só que depois, quando o culto terminou, eu fiquei na porta, não estava falando com alguém. Só a igreja, quando saía, fazia isso, me saudava. A igreja me saudava. Irmão, na segunda-feira, estou a receber a chamada. Irmão ali... Da liderança? Da liderança. Sim, pastor, vem aqui na igreja. Fui até lá. Olha, você, foi assim mesmo, você não pode nunca mais pregar isto aqui. Epá, aquilo ali foi um tiro. Fala sério. Foi um tiro. Aquilo me deprimiu. Nesse nível? Sim, você nunca mais pode pregar teologia aqui. Prega outra coisa, mas não prega teologia aqui. Eu disse, por quê? Eu quis um porquê. Porque os irmãos me procuraram, dizem que você está a pregar heresias. Eu, se for isso, eu aceito, assumo o erro. Contudo, eu gostaria que me solicitassem os irmãos que falam isso, que falaram isso, que eu prego heresias, para que eles me provem pela Bíblia o meu erro, para que eu possa me defender. Não convém que eu sou escuto e que eu prego heresias, mas não tenho como defender. Eu quero me defender. Fiquei uma semana, 2 semanas, eu ia para o escritório, que tal? Porque o meu nome aqui, eu já sou herege aqui na igreja. Sim, eu preciso me defender, eu tenho esse direito de me defender. Nada, um mês passou. Nessa época não chegaram a me dar a oportunidade? Não me deram oportunidade até lá. Um mês passou. Eu ia no escritório. Eu quero os irmãos. Eu sou pastor, eu me ofereço. Ainda que sejam 20. Porque eu quero me defender. Eu posso chamar todo o conselho. Eu me ofereço. Eu estou disponível para debater. Porque aquilo que eu prego, eu sei que eu estou a pregar. Não estou inconsciente. Eu não sou pregador que busca no Google e depois de ter pregar. Não. Defender, mostrar, provar. Vou provar que está aqui. Vamos analisar todos juntos. Então, um conselho é que irá analisar, mas me julgarem assim do alto não é bom. Então, dizer, não tem problema, só não prega mais teologia. Eu sei, pastor, sabe? Estás a ver um pássaro. O pássaro, se tu lhe teres uma asa e falares voa, não vai voar o pássaro. Não. Eu sou um pássaro, estou a me contar uma asa, como vou voar com apenas uma asa? Não tenho condições. Não me façam isso. Fiquei, depois eu disse, olha, pastor, eu vou fazer uma... Então, já que não querem me dar a reunião, eu vou manifestar, vou ficar em casa. Até me solicitarem. Ficou quanto tempo em casa? Fiquei um mês também em casa. Um mês? Sim, mas era uma outra igreja, para não querer ficar em casa. Fiquei um mês. Nada. Eu acho que tiveste muitos desafios. Né? Muitos desafios. Onde tu passaste? Muito. Por onde eu passei, sempre tive esses problemas. Porque eu sou muito dedicado na obra. Eu levo a sério a coisa. Eu mesmo na tua igreja, se eu chegar na tua igreja, eu posso dizer que a igreja ela vai crescer. Isso é por ser alguém que é muito puritano? Eu acho que conta muito mais. Eu sou obcecado por Paulo, o apóstolo Paulo. A maneira como ele faz as coisas. Paulo não é parado. Alguém muito irrepressível. Eu não estou nesse nível. Não, eu não estou nesse nível de Paulo. Quando eu me inspiro, Paulo faz na maneira como ele... Como ele traz a mensagem. Não, eu sou bem irrepressível. Há muitos pecados meus. Até agora, se calhar pequei. Estás a ver? Não, Paulo é Paulo. Falo mais da dimensão. Da dimensão, sim. Da forma como Paulo ele é entregue na obra. Paulo ele leva a sério. A obra. Tu deve ver um camarada que em pouco tempo conseguiu ser melhor do que todos. Sim. Sabes que Paulo ele disse que, olha, manos, vocês matam Pedro, Filipe, peguem todo o trabalho que vocês têm, juntem, não vai se comparar com o meu trabalho. Não, o camarada deu trabalho, o camarada era bom. Muito forte. Então, eu quando vejo isso, eu vejo que não é possível. Eu levo a sério o meu trabalho. Eu, no tempo de Covid, quando abriram as igrejas, o meu culto era o primeiro na minha igreja. Eu me culto era das 7. Mas o meu culto, em menos de um mês, já começou a encher. Vamos chegar depois. Estás a ver? E outra coisa, então, depois disso tudo ter acontecido com o líder Romão,
essas lutas, essas batalhas, é o que levou a abrir o Exército Eleito. Não, o EX, ele existe quando eu saio do grupo em que eu estava. Okay. Lá na minha conversão. Okay. Lá onde eu, por acaso, aprendi bastante. Okay. O EX, quando eu saio daquele grupo, eu também saí lá por causa de problemas internos. Okay. Mas o que se difere? Eu quando abro o grupo Exército Eleito, eu abri na altura com o propósito de eu não cair. Okay. Aquilo era uma estratégia. Eu abri aquilo só quando comecei a aprender jovens. Quando comecei. Mas aquilo era uma estratégia, porque tipo, se eu tiver pessoas do meu lado, como líder, então eu vou ficar firme, não vou cair. Okay. Então, abri na verdade com esse propósito. Só que com o tempo fui ficando mais ambicioso, eu fui querendo ver que não, eu posso evangelizar através disso. Foi quando depois recrutei a pregadora, depois ganhei tantos outros jovens que comecei a recrutar. Então, tirei alguns da prostituição, outros agora nas drogas. Você já até conhece, se calhar, você até falou com você namoradinha, se calhar algumas. Então, fui ter. Não, nunca. Nunca. Mas algumas. Está aí o cameraman a dizer. Andou com uma. Eu nunca. Então, eu fui já recolhendo esses jovens. Eu fui mesmo já, lá onde o diabo estava a reinar lá. Fui pegar os jovens lá, comecei a trabalhar eles. Eu vi que o trabalho era bom. Então eu disse, não, eu posso tentar fazer isso. Sim. Então comecei a trabalhar. Eu já estava com por aí quase 200 jovens, por acaso. Já chegava quantos jovens? Quase 200 jovens. Eu tenho, por acaso tenho fotos. Eu tinha muitos jovens. Depois já entra a Covid. Covid. Preparar muita coisa. Já fez estragos muito grandes. Então sempre existe o grupo. Então quando eu vou nas igrejas, eu estou sempre com eles. Ok. Sim, somos inseparáveis, eu e eles. Eu gostava de saber, é um grupo ou é igreja? É um grupo. É uma associação, uma associação mesmo legal, tudo registrado, tudo. Okay. Só que eu trato como grupo e tal. É uma associação. Por que não é igreja? Na verdade, eu recebo muito essa pergunta também, muito esse convite. Eu ainda não sinto que Deus ainda quer que eu abra a igreja. Okay. Quando chegar o tempo, eu acho que vou abrir igreja. Okay. Mas por enquanto estou bem assim. O nome vai manter? É manter Exército Eleito. Não, talvez se eu abrir igreja, não posso dar a pija que se eu abrir igreja, ainda puxa o nome, vou registrar. Sim. Mas até aqui não há essa vontade de abrir igreja. Quem sabe talvez próximo ano, ou não sei, também não posso dizer quando. Porque eu não apanho, eu posso de repente estou acordado, estou a tratar papéis para a igreja. Mas até aqui, se houvesse um pastor com disciplina, porque eu já não aceito, eu recebo muitos convites de pastores. Mas agora eu que avalio o pastor. Porque o fato porque não te vou mentir, vou ser honesto convosco. Olha, os pastores que eu tive, não é porque me superavam em alguma coisa. Estás a ver? Não me superavam absolutamente nada. Em nada eles me superavam, todos que eu tive. Mas eles são meus pastores. Então, eu até posso saber um pouco mais do que eles. Mas eles têm experiência de vida. Sim. Então, eu me submeto na experiência de vida deles. E eles, quando erram, eu não chego, pastor, você errou, eu não fazia isso, eu ficava no meu canto. Mas quando me perguntar se eu tenho alguma ideia, aí eu partilho a ideia. Estás a perceber? Eu sempre dou a minha ideia. Então, se por ventura houver um pastor que quer trabalhar comigo, eu devo lhe avaliar. Se esse pastor de fato ele tem condições, porque é porque o pastor precisa ser mesmo um bom pastor. Um bom pastor. Sim, porque olha lá, mano, eu já me apareceram indivíduos que é pastor, mas eu depois vou na igreja dele visitar, passou a falar de dinheiro. Vou no vejo das obreiros, não tem disciplina, esse é um bom pastor. Sabe no momento que um pastor tem péssimos obreiros, porque o líder se reproduz no discípulo. Isso é verdade. Se basta ver discípulos é um espelho. mal comportados, o pastor é o pastor deles. É o pastor deles. Não estou a dizer que não tem obreiros mal comportados. Existem na igreja. Mas quando são todos, aí sim é um problema. O pastor é um gajo muito relaxado. Então eu já não quero isso. Eu quero um pastor que tenha postura, que vamos dividir ideias. Se eu sou pastor, vamos por aqui, iremos por ali. Então é por isso que eu até hoje já não estou com pastores. Eu considero meu pastor, porque é a pessoa que me assessorou bastante, o pastor Bento, tem o próprio irmão José. Ele que não me deixa mentir, eu tenho um respeito muito grande por ele. Tanto quando eu depois tive que começar já a ir para a mídia, eu disse, mano, vamos juntos. Estás a ver? E eu disse, mano, vamos juntos. Porque são pessoas que eu tenho um respeito por eles. Líder Lin, Romão. Há uma outra questão que não posso ser do lado. Qual é a tua visão quanto à igreja hoje em dia? Hoje em dia não se fala muito de showbiz de artistas. Se tu entra no Facebook,
Vai ver que lá há um profeta, Yeah. há um apóstolo, Os jacks. os jacks, não sei o quê. Será que está acontecendo? Olha, Parece que as pessoas estão com uma sede imensa de aparecer nas telas para falar coisas. yeah, na verdade, nós já estamos com um problema muito grave. Primeiro, de mídia. Ok? Yeah, estamos com um problema de mídia. Hoje todo mundo quer ser influencer hoje. E esta categoria entrou na igreja agora. Todos querem ser influencers. Então o que acontece? Os indivíduos, eles querem ganhar às custas de Jesus. Ok. Yeah, eles querem fazer patrimônio, querem fazer lucro, rendimento às custas de Jesus. Então muitos desses camaradas, eles são camaradas muito disciplinados, acredite. Muitos desses que vocês São veem, preparados. são homens mesmo, indivíduos com uma boa inteligência. Muitos desses que a gente vê por aqui são indivíduos que, fora das telas, sim, são pessoas muito comportadas, pessoas mesmo com... Mas o excesso do poder, porque a fama, ela corrompe. E o poder é incontrolável. Pouca gente pode controlar o poder. Pouca gente quer controlar o poder. Se tu quiseres conhecer alguém, lhe dê poder. É simples quanto isso. As pessoas, se tiveram um carro, já não sabem dizer bom dia. Basta começar a ter números, já está a desaparecer, já não tem... Perde o poder, muitos não controlam o poder. Então, muitos deles têm isso. Então, o que eles fazem? Quando chegam na mídia, eles começam a ter poder, a fama começa a crescer. Okay. Eles pegam a Bíblia Sagrada e isolam ela. Então, começa a se construir baseado naquilo que o meio social vai dizer. Então, quem dita as regras é quem assiste. Estás a ver? Já não é Jesus. Então, muitos estão nesse paradigma de quem dita as regras é quem assiste. Então, por exemplo, hoje o programa não está a animar. Ele leu aquele comentário, então, de repente, o homem já vai começar a alejar. Quer dizer, ele vai mudar de comportamento ali, vai começar já a esparamar de qualquer maneira. Então, quando as TVs chamam os profetas, eles preparam um guião, o roteiro. Não, sabe, as TVs, eles por acaso, eu aprecio eu vejo que as TVs, parece que eles ganham audiência quando chamam esses homens. Na verdade, elas ganham audiência sim. São empresas. Empresas, sim. Precisam dessa audiência. Sim. Mas as TVs em particular saúdam o que eles fazem, porque as TVs eles não vão levar um maluco sozinho. Yeah. Eles vão pegar um indivíduo também bom. Para equilibrar. Que este aqui vai trabalhar bem. Eles vão pegar este. Okay. E eu também sou a favor, eu sou apologista quanto a isso. Eu sempre digo, olha, caçem até esses malucos. Yeah. Porque precisamos deles para poder combater as heresias. Sim, aí nessa TV. Sem eles não é heresias. Yeah, então, as TVs fazem muito bem. Mas o problema é aquele indivíduo ali que pega a Bíblia Sagrada, esconde. Eu até prefiro debater com o curandeiro, que sei que este aqui está nem aí para a igreja, do que um camarada que se diz de Deus, o profeta. E que é profeta, mas ele fala coisas desnecessárias sobre Deus. Você vê que este aqui blasfema contra Deus. Porque a porrada que ele vai receber de Deus, daqui a um tempo, vamos testemunhar, Deus vai se irar, Deus ira. Isso é verdade. E olha, quando Deus te julga, não tens um advogado. Mas quando o diabo, tens quem vai te proteger. Okay. Então, quando a ira de Deus se levantar contra eles, não há quem vai te proteger. Eles estarão vulneráveis, Deus vai lhes assolar. Quando Deus julgou Sodoma e Gomorra, aquilo foi catastrófico. Quando Deus julgou a própria terra com aquele dilúvio, não houve quem iria segurar Deus, não há quem vai segurar Deus. Fora de Deus. Infelizmente, também, esses profetas que fazem isso também estão a caminho disso. Tarde ou cedo Deus vai julgar, e quando Deus for a julgar, todos vão ao abismo, vão descer. Estás a ver? Então, é por essa razão que eu, quando observo a igreja moderna hoje, com tristeza, a igreja moderna ela já está vendida, ela já está na posse do diabo. Se alguém te procurar ou te ligar, eu creio que o líder Romão já recebeu várias chamadas. De alguém, tipo, líder Romão, peço ajuda. Em qual é a igreja que tu me recomendas? Essa pergunta é bem forte. Bom, eu já recebi sim chamada do gênero, porque muitos querem vir na minha igreja. Então eu digo que eu não tenho igreja ainda. Ainda não chegou o meu tempo. Mas quando alguém me pergunta isso, eu tenho dito: olha, procura uma igreja que prega bem a palavra de Deus. Qual é essa igreja? Eu digo sempre. Líder Romão já viu tanta coisa. Eu já vi mesmo. Eu tenho dificuldades. É uma igreja que eu não vou falar o nome por respeito. Que eu, por acaso, respeito muito a igreja. Mas também tenho coisas que eu já comecei a ouvir.
Ok. sobre lá que me desagradaram. Ok. Sim. Mas como eu só estou a ouvir, Ok. então prefiro não julgar a causa e tal. Causa. Mas eu tenho dificuldades severas de hoje indicar, mas de vá naquela igreja. Ok. Mas onde eu falo de boca cheia, eu digo, se for um profeta, não vá. Ok. Isso eu falo, de categoria. As Assembleias de Deus, uma é outra, se a pessoa escolher bem, pode ter um pastor de Deus. Uma é outra. Mas as Assembleias foram capturadas. As Assembleias, aqueles medalhas que estão naquelas igrejas ali também, estão a estragar muita coisa, porque dificultam o caminho dos jovens, aqueles medalhas. Aqueles medalhas deviam reformar, aqueles medalhas de Deus. Deviam reformar, porque os jovens não estão a crescer, os jovens. Barram os jovens, aqueles medalhas. Mano, você vai numa Assembleia, não prega jovem lá. Não, só prega aqueles medalhas, depois com umas leis estranhas, você já percebeu? É difícil. Lá acho que vejo que prezam mais. Aqueles medalhas. Leis. A lei ali. Ali prega-se mais leis. Depois eles também não cumprem, porque depois vão no tal coisa e tal. Vocês já perceberam essa toda a confusão aí? Talvez por querem esconder essas coisas que eles lá, talvez é por isso que dificultam. Mas, amigo, eu digo sempre, procura uma igreja que prega bem a palavra de Deus. Então a pessoa tem que andar. Porque há uma confusão terrível. É uma confusão. É difícil. É difícil você acreditar hoje em dia no homem de Deus, seguir. Aqueles medalhas vão reformar, aqueles medalhas. Dar espaço aos jovens. Não dão espaço aos jovens medalhas. É difícil, mano. É difícil. Muito. Então, uma boa igreja é aquela que fala bem de Jesus, que o pastor tem um bom testemunho. Então, se for uma igreja, vires a maneira como eles se tratam, os obreiros, ouvires que até os obreiros admiram o seu pastor, acredita, acertaste. Porque existem. Existem. Ainda igreja remanescente que ainda não se entregaram. Sim, existem. Ainda não foram capturados. Eu tenho um amigo, ele por acaso está neste podcast, chamado Mr. Salomão. Já dou um forte abraço para ele. Aquele camarada é uma benção. Aquele camarada é uma grande benção, Mr. Salomão. Salomão Covani. É uma grande benção. Eu tenho dito, vão na igreja dele. Vão aprender bastante. Também tem um casal de pastores. Eu estou no seio dos obreiros dele, como eles são. Mas o casal de pastores, irmãos, digo de boca cheia, aquele casal de pastores é uma benção. Os pastores do irmão José, do Patrício. Do Patrício. Eu sou no seio dos obreiros que comportamento eles têm. Mas eles têm um bom pastor. Sim, por acaso eu testemunho. Aquele pastor é uma benção. Uma grande benção. E é isso. O papo está muito nice. Pessoal, estamos quase a encerrar. E o ChovaCast está muito nice, guys. O líder Romão, qual é o conselho que o líder Romão deixa para aquele que está a acompanhar esse ChovaCast neste momento, quanto à igreja? Em poucas palavras. Bom, o conselho que eu deixo para os que estão a acompanhar o ChovaCast é este aqui. Busca uma igreja que está perto de Jesus e que ama a Bíblia Sagrada. Porque o que tem de mais agora são cegas. A igreja está capturada, mano. Está na posse de comerciantes. Eu, por exemplo, eu queria fechar um combate, mas me pararam contra missionários brasileiros. Disseram, irmão, não faz isso. Porque aqueles camaradas, eu nem vou falar aqui porque por respeito, mas porque esses camaradas, o que estão a fazer aqui em Moçambique é vergonhoso. Deixa eu voltar todos. Deixa eu voltar com esse assunto. Vamos voltar com esse assunto. Mas o que os camaradas fazem é vergonhoso, é muito vergonhoso. Não são todos, obviamente, mas pelo menos uma boa parte deles. Eu quero fazer um combate mesmo. O meu pastor entrou em contato, disse, olha, não faz isso. Porque eu até tenho um post que até rodou muito no Brasil, que eu falo um bocadinho acerca disso. Andou muito no Brasil, que eu critico mesmo a eles. Então, o meu conselho é, busque uma igreja que está perto de Jesus e vão crescer. O pastor deve ser irrepreensível, ter bom testemunho, os obreiros devem amar incondicionalmente e ele deve ser capaz de dar a vida pelas ovelhas. É o que eu aconselho. Muito obrigado, líder Romão, jurista e teólogo. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite ao ChovaCast. Partilhe, comente, ajude o nosso canal a crescer. Este foi o nosso terceiro episódio do ChovaCast. Fique ligado e tchau. Lego! Arigato.